A paz do Senhor, amém, meus irmãos, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão em casa aí nesse momento, no trabalho, que possamos compartilhar junto da palavra do Senhor mais uma vez e que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, porque estamos já aí há 2 meses praticamente, né, nesse confinamento, nessa pandemia, mas o Senhor está no controle de tudo, todas as coisas. O Senhor tem o melhor para cada um de nós, o Senhor tem um projeto de vida para cada um de nós, o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e o Senhor tem promessas na nossa vida. E é sobre essas promessas que nós vamos falar. Muitos pregadores, muitos estudiosos relatam que na Bíblia, no todo, existe mais de 8.000 promessas. E é uma verdade, né? Mas nós vamos falar sobre algo muito bom, um texto que eu gosto muito, um versículo que eu amo mesmo, que é da Isaías 1, versículo 19, que fala: se quiserdes e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Também em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, ali o chamado de Abraão, né? Quando Deus chama Abraão, que ainda é Abrão, né? E faz a ele um convite, faz a ele uma proposta, dá a ele uma palavra de esperança, de fé, ou seja, faz uma promessa a Abraão também. Deixa a tua parentela, a tua terra, a casa do teu pai e segue-me. E vem que eu te darei uma grande nação, sobre ti farei grandes nações. Olha que coisa interessante, né? Mas é sobre isso que a gente vai falar. Promessas, Deus tem várias, na minha vida e na sua vida. Mas vamos analisar essas promessas. Sempre antes da promessa, tem ali também uma atribuição. Existe também, antes da promessa, um princípio e uma prerrogativa. No caso do Isaías 1,19, se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para o povo de Deus, o melhor dessa terra é para mim, o melhor dessa terra é para você. Mas esse se, vírgula, aí é onde está o X da questão, né? Se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Se me ouvir, ou seja, se atentar à vontade de Deus. A promessa vem da parte de Deus. Deus nos dá a promessa. Ele promete, ele faz com que a promessa se cumpra, aquela realidade chegue em nossas mãos. Um exemplo, se Deus tem uma promessa de que você será um empresário bem-sucedido, se é propósito de Deus, se é projeto de Deus, ele vai cumprir essa promessa na tua vida. Se você tem promessa de Deus de ser um médico, de ser um advogado, profissional liberal, um empresário, qualquer que seja na sua vida profissional, um pastor, um missionário, se Deus tem um projeto, se Deus tem um propósito para você, se Deus tem um propósito para mim, se Deus tem algo para cada um dos seus filhos, um projeto para cada um, ele vai cumprir com a promessa dele. Mas é bem verdade que antes da promessa existe as obrigações. Se quiseres e ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Primeiro temos que querer. O que é querer? Querer que Deus seja absoluto na nossa vida. Obedecer, atender a Deus, andar nos caminhos dele, fazer as coisas que ele quer que façamos. Obedecer no sentido geral, 100%. Não fazer nada segundo o nosso interesse, a nossa vontade. Deus tem um propósito de que você venha abrir uma empresa, que essa empresa venha crescer, que vai se tornar um grande patrimônio. Aí ele faz com que essa promessa se cumpra. Ele te dá inteligência, ele te capacita e você vai galgando esse degrau e você vai buscando esse objetivo, aquela promessa está ali nas tuas mãos. Ele deu, é o propósito dele, é o querer dele e a promessa se cumprindo. Mas é você quem vai ser o empresário lá dentro.
É você que vai ter que tomar determinadas atitudes, decisões. É você que vai gerir o teu negócio, que vai gerir o teu financeiro. É você que vai arcar com as responsabilidades. É você que vai tomar de conta daquilo. A promessa de Deus veio sobre a sua vida. Você quis, ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, entregou seu coração na presença de Deus. A promessa está aí nas suas mãos. Mas quem vai assumir e viver e vivenciar a promessa é você. Somos nós que vamos tomar posse dessa promessa. Aí ele não vai sentar lá na tua mesa e gerenciar a tua empresa, não. Ele não vai entrar numa sala de aula para dar aula para você. Ele não vai fazer uma cirurgia se você é médico no seu lugar. De maneira nenhuma. É você quem vai fazer essas coisas, é nós que vamos fazer essas coisas. Mas se você quer, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está tentando para essa vontade de Deus, se você está seguro nessa promessa, se você tem convicção que a promessa se cumpriu na sua vida, que aquilo que Deus colocou na sua vida realmente é uma promessa que o Senhor tinha feito lá atrás. Você vê que coisa interessante. Saul, ele fez um sacrifício a Deus sem a permissão de Deus. Ele estava lá, o povo filisteu apertando ali o reino de Saul, e o profeta não chegava. E aí ele tomou por si mesmo, fez um sacrifício a Deus, sacrificou a Deus, olha só, a Deus, hein? E quando o profeta chegou, repreendeu. Por que fez? Por que não me esperou? Não. Hoje mesmo, o Senhor está tirando de ti o trono de Israel. Mas se a gente for analisar, não foi naquele mesmo instante. Passaram-se ainda 38 anos ali para que Saul perdesse completamente aquele trono, aquela autoridade dele como rei ali de Israel. Por quê? Porque quando o homem dá alguma coisa a alguém, é tirado na hora. Aquela coisa material, o emprego. Se você recebeu o emprego, você fez ali a sua provinha, você passou naquele teste, a sua entrevista, você foi contratado, o homem te deu aquele emprego. Aí você vacilou em alguma coisa, você errou dentro daquela sua função e você foi demitido. Imediatamente você vai para a tua casa, sai dali e vai arcar com as consequências. Mas quando é promessa de Deus, quando é a mão de Deus, quando é o poder de Deus agindo como for o poder, foi Deus quem colocou o rei Saul ali no trono. Mas ele desobedeceu, ele fez por livre e espontânea vontade, achando ele que estava até agradando, achando ele que estava fazendo a coisa certa. Para Deus, irmãos, não tem achismo. Não adianta a gente achar que está fazendo a coisa certa. A Bíblia diz que há caminhos que parecem caminhos bons, mas fim de caminho de morte. Você não pode estar fazendo as coisas, a obra de Deus, não pode estar exercendo uma função, como Saul era rei, exercendo uma função no reino de Deus, no povo de Deus, para administrar o povo de Deus. Ou seja, Saul pegou ali uma função vinda de Deus e foi estabelecido o rei naquele momento. Mas exatamente como ele fez algo que não foi com a autoridade de Deus, que não foi com a autorização de Deus, com a permissão de Deus, o profeta o repreendeu e profetizou negativamente na vida dele. Entender isso aí bem detalhado. E por que o profeta diz que hoje Saul estava perdendo o trono ali do povo de Israel, perdendo o seu reinado? E isso só veio acontecer, ele só realmente saiu e entregou por si, depois que ele morreu ali, depois de tudo, 38 anos depois. Aí ele morre e Davi assume ali o reinado. Somente 38 anos depois que o profeta deu a sentença ao rei Saul, foi que ele perdeu o trono. Sabe por quê, meus queridos? Porque as coisas que o Senhor dá, as coisas que vêm dadas por Deus, só Ele pode tirar. Então foi preciso ele passar aqueles 38 anos perdendo as coisas materiais que ele adquiriu ali, nas batalhas, no reinado dele, as coisas que ele conquistou. Foi preciso aquilo ali tudo sair, para poder entrar um novo rei. Deus, quando dá, Ele tira. O homem também tira aquilo que dá. E Deus, quando dá, que o homem não faz por merecer perder aquilo ali, por merecer
perder aquela promessa, aquele propósito que Deus tinha estabelecido para aquela pessoa, em qualquer área da sua vida, quando a pessoa perde aquilo ali, aquele vínculo, Deus tira. Mas quando a pessoa se apega àquela promessa e tem a convicção que ali é coisa de Deus, era incapaz de eu chegar até onde eu cheguei. Eu não conseguiria chegar onde eu cheguei pelas minhas próprias pernas. Foi o Senhor que me colocou aqui. Mas eu agora estou aqui colocado pelo Senhor. Eu agora estou aqui tomando posse da promessa que Ele fez na minha vida. Agora eu tenho que andar. Eu tenho que decidir. Como? Ouvindo sempre a voz de Deus, andando no seu caminho, nos seus estatutos, obedecendo à vontade de Deus. E ele é bem claro aqui, Isaías, no capítulo 1, versículo de 18 a 20, quando ele fala aqui no 19, que eu já falei para os irmãos, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Da mesma maneira, no versículo 20, ele fala, mas se recusardes, olha só que coisa, se recusardes e fostes rebelde, sereis, olha que coisa, devorados, sereis devorados à espada. Essa palavra espada aqui, ela vem com sentido de morte. Será morto, será estagnado, porque a boca do Senhor o diz, é porque é o Senhor que está falando. Da mesma maneira que o Senhor fala, se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, se ouvir o que sai da minha boca, se andar na direção que eu proponho, a promessa que eu tenho na sua vida, ela vai se cumprir. E você vai tomar posse da promessa, você vai andar buscando essa promessa, dentro dessa promessa, sabendo que é coisa de Deus, que foi Deus que colocou você ali, no teu trabalho, na tua casa. Deus tem uma promessa de um casamento para você, amém. Persista nessa promessa, sabe que Deus colocou aquilo na sua vida. Se Deus tem uma promessa de cura para uma enfermidade que você está sendo acometido, uma enfermidade que todos os exames provam o contrário, uma enfermidade que a sua saúde está cada dia mais debilitada, mas se Deus tem uma promessa, basta você cumprir os princípios para tomar de conta dessa promessa. Porque antes da promessa vem o princípio, vem as atribuições, vem a nossa parte. A promessa, Deus faz. A promessa, Deus cumpre. Mas as atribuições, os princípios para conquistar e tomar posse e andar dentro dessa promessa, está comigo e está com você. Está no querer ouvir, está no querer obedecer. Está no largar a família, no sentido lá de Abraão, a parentela, largar o bem bom, largar a sua cidade, largar o seu povo, o seu conforto e ir para um lugar onde ele nem sabia onde era. Deus ainda havia de mostrar, mas ele tinha certeza que era o Senhor que estava falando. E quando Deus fala, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando é promessa de Deus, ela há de se realizar na nossa vida. Se você está passando por uma enfermidade, uma doença incurável, creia piamente no poder de cura do Senhor. Ele tem uma promessa de cura para você. Porque é vontade de Deus. Ele veio para os doentes. É prazer e alegria de um pai ver um filho sadio, ver um filho ser curado, ver um filho ser educado, ver um filho crescer, ver um filho se dar bem. Ele tem o melhor para o filho. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiser, mas se for de rebelde, e entrará na morte, na desgraça, na pior das coisas, vai acontecer o pior. É dois caminhos, não tem outro, não tem atalho, é sim, sim, não, não, é o bem e o mal, é aceitar e não aceitar, é querer e não querer. Então, se você está passando por uma dificuldade, uma luta financeira, e eu sei bem, irmãos, o que é isso, eu sei bem o que é passar por uma situação financeira, já passei por muitas lutas financeiras, muitas mesmo, e a gente está passando agora nessa crise aí, não tá fácil não. Não tem ninguém aqui nadando em dinheiro. Tem muitas pessoas bem ricas aí, mas o dinheiro também não é tudo. A gente está falando aqui na questão da financeira, porque às vezes tem coisa que só o dinheiro resolve. Tem uma conta para pagar, de um empréstimo de algo que você fez, que gastou, que tem que comprar um carro, tem que pagar um carro, tem que pagar um apartamento, tem que pagar isso, um aluguel, e tudo é só o dinheiro, não tem outra coisa. Dinheiro é quem vai resolver. Mas o melhor que pode haver dentro de nós é a convicção de que se o Senhor, dentro dessas mais de 8.000 promessas, tem uma específica para você, tem uma específica para mim,
tem algo preparado para você e para mim, seja em qualquer área da nossa vida, na área financeira, na área espiritual, conjugal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, aonde quer que seja. Deus sempre tem uma promessa de vitória, Deus sempre tem uma promessa boa. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele está falando de coisas materiais, ele está falando de coisas espirituais, ele está falando de coisas sentimentais, ele está falando de prosperidade, ele está falando de abundância, ele está falando de paz, de tranquilidade, e ele está falando de salvação. Para sermos salvos, temos que querer ouvir a palavra de Deus, temos que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Para sermos salvos, temos que descer as águas do batismo e deixar que Ele faça em nós uma nova criatura. Para sermos salvos, temos que caminhar num caminho estreito ao ponto de chegar no final dessa estrada e passar por uma porta bem estreita também. O caminho é aportado e estreita é a porta que leva para a salvação, diz a palavra do Senhor. Mas se você quiser, se você obedecer, se você der ouvidos e inclinar o seu coração à vontade de Deus, todas as promessas que Ele tem planejado para você, todo o propósito, todo o projeto de vida que o Senhor tem para você, vai se cumprir em nome de Jesus. E quando a promessa chegar, a promessa do emprego, a promessa da casa própria, a promessa do carro, a promessa da cura, quando chegar, tome posse e tenha a convicção, isso veio de Deus. Foi o Senhor que Deus, era a promessa de Deus que Ele tinha na minha vida e ela se cumpriu. Então, se você receber essa promessa de Deus lá no teu trabalho, de você criar uma empresa, de você prosperar dentro de algum segmento, ande sempre nesse segmento da palavra do Senhor. Ande dentro dos seus estatutos. Não aceite proposta indecente. É como uma música que eu ouvia muito lá na igreja. Quando a proposta vier, quando o mal vier, você diz, eu quero é Deus. Então, quando a gente diz não para a proposta indecente, diz não para o mal, diz não para o pecado, nós estamos dizendo sim para o Senhor Jesus. E Ele fala na sua palavra que o seu pecado pode ser como a escarlate, pode ser como o carmesim, vermelho brilhante, à vista para todo mundo enxergar, um pecado que está aí aflorando, escandaloso e tudo. Ele transforma tudo em pura lã branca, fica alvo como a neve, Ele purifica todo o mal que está sobre nós, Ele nos transforma e nos faz uma nova criatura. Basta querer e ouvir a palavra de Deus para poder comer, usufruir, vivenciar o melhor dessa terra. Vamos comer o melhor dessa terra, aqui nessa terra, que é o melhor dessa terra, é para aqui. E vamos galgar, buscar o melhor que nós temos, que é melhor do que tudo que tem nessa terra. É a salvação em Cristo Jesus, é morar na Nova Jerusalém, é servir ao Senhor em todo tempo, é amar ao Senhor, é concordar com a vontade do Senhor Jesus, é estar seguindo esse caminho de luz, esse caminho de bênção, esse caminho de paz. Se quiserdes e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se porventura sedes rebelde, cairá a espada. Assim diz o Senhor. É Deus que está falando. Então vamos dar ouvido à voz do Senhor, vamos deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vida e vamos encarar aí pandemia, o que vier, peste, praga, o que seja. A Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem nada, nem coisa alguma do porvir, nada nos separará do amor de Deus. Não é nada. Eu gosto muito da expressão dentro da palavra de Deus, nada e tudo. Isso aí resume todas as coisas. Tudo é Deus e nada sem Deus é nada. Que o Senhor te abençoe, que te cure, que faça a vontade dele sobre a sua vida, que a promessa que ele tem para você, a promessa que ele tem para mim, e eu falo para os irmãos, eu já vi muitas promessas do Senhor se cumprirem na minha vida, muitas promessas do Senhor estão sendo cumpridas, e eu creio que outras ainda virão, muitas virão. Ele tem coisas boas para mim.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem planejado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Eu amo a Cristo. Se você ama a Cristo, se você almeja as promessas do Senhor serem cumpridas na sua vida, dê ouvido à palavra de Deus. Ande nesse caminho, que elas vão se cumprir todas, sem falhar nenhuma, porque Ele cumpre todas as promessas. Ele não mente, Ele não falha. A sua palavra é uma só, é sim, sim e não, não. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu estou, doido para abraçar cada um de vocês. Essa palavra vá de encontro ao seu coração, nesse momento de tanta dificuldade, e que você possa refletir nessa palavra e sair alimentado em nome de Jesus. Que Deus abençoe.